a ministra Carmen Lúcia se tornou hoje a primeira mulher a ocupar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Carmen Lúcia vai cumprir um mandato de 2 anos em substituição ao ministro Ricardo Lewandowski. Ela é mineira, tem 58 anos e chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2006 por indicação do presidente Lula. Ela fez carreira em Minas Gerais como advogada, depois como procuradora do Estado. Ela foi procuradora-geral de Justiça no governo de Itamar Franco e como presidente do TSE, ela vai comandar as eleições municipais de outubro. Olha, o desafio de comandar essas eleições que vão se realizar pela primeira vez sob a vigência da Lei da Ficha Limpa, foi um dos assuntos da conversa que eu tive com a ministra Carmen Lúcia na véspera da posse dela no Supremo Tribunal Federal. Ministra, a senhora vai presidir a primeira eleição sob a vigência da Lei da Ficha Limpa. O que é que muda com isso? Eu acho que muda a possibilidade de o cidadão brasileiro poder votar limpo, porque ele tem todo um aparato legal por trás, exatamente fazendo com que os candidatos tenham de ser limpos. Agora compete ao cidadão fazer valer essa lei. Isso é uma grande mudança, essa lei veio da sociedade e essa mudança realmente se implementa com a ação do cidadão no voto. A Justiça Eleitoral está preparada para acompanhar ao longo do processo a aplicação da lei, evitando que a gente chegue lá em outubro com muita gente eleita e que não vai poder tomar posse, porque na verdade não deveria ter conseguido nem o registro da candidatura? Está preparada e a cada dia, Renata, se aperfeiçoam mais os mecanismos da Justiça Eleitoral exatamente para permitir que, já no início, pedidos de inscrição, de registro, se façam em contrariedade ao que a lei dispõe sobre interessados que vão se tornar candidatos quando devidamente registrados. A tentativa é exatamente de fazer com que cada vez mais haja pressa nessas soluções a serem dadas nas impugnações apresentadas. A senhora assume o TSE num momento de muitos questionamentos ao judiciário. A gente está vindo aí de meses de embate entre o presidente Supremo e a Corregedora Nacional de Justiça, muitas críticas em relação à falta de transparência do Poder Judiciário na comparação com os outros poderes. O que a senhora pensa sobre isso? Sobre os questionamentos, para mim, poder público é público. O que poderia parecer uma redundância, uma obviedade, mas, na verdade, quanto mais se der transparência, melhor. Essa exposição serviu, talvez, até para abrir mais mesmo as possibilidades e a necessidade de se mostrar tudo o que acontece no Poder Judiciário, como ele atua, em que condições. Eu acho que essa exposição, se não é positiva, no sentido de que a leitura pode ser, de alguma forma, até, não diria prejudicial, mas mal entendida, de toda sorte serviu para alertar o Poder Judiciário de que a transparência é imprescindível, precisa de ser realizada. Da minha parte, quanto mais abertas forem as instituições, mais democrática é a sociedade, porque mais confiante ela é nos seus servidores. Ministra, quem entra no seu gabinete logo nota a pilha, alta pilha de processos, pilhas, na verdade, e algumas imagens religiosas. Eu fico me perguntando, só com muita fé para a senhora dar conta disso tudo? Como diria Gilberto Gil, sempre com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas eu acho que é preciso acreditar que eu tenho saúde suficiente para enfrentar tudo isso, todo esse acúmulo de serviço. Na verdade, ainda hoje, nós temos alguns questionamentos a fazer para transformar, para melhor atender a sociedade, o Poder Judiciário. Uma sociedade de massa, com uma justiça artesanal, sempre levará pilhas de processos que demoram muito mais do que um cidadão acha justo ter de esperar. E ele tem razão. A ser verdade o número que é divulgado, de que teríamos 75 milhões de processos em andamento no Brasil, para uma sociedade de 193 milhões de brasileiros, isto significa que nós somos uma sociedade ou extremamente litigiosa, que nós precisamos de repensar tudo, Renata, porque as faculdades de direito ensinam o advogado a litigar. E para se ter uma sociedade mais pacificada, é preciso ensinar aos nossos alunos a conciliar, porque talvez isso evite que pilhas e pilhas de processos posterguem o direito de algumas pessoas, o que é muito ruim.
Aqui mesmo no Supremo nós ainda temos processos de 3 décadas custando vidas humanas. E isso me deixa realmente sem dormir e é literal. Realmente fazer um acordo antes de decidir brigar, né? Agora, nossa, processo de 30 anos, realmente é para deixar sem dormir. Agora, Renata, a ministra também falou nessa entrevista sobre o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho. Falou assim, Mariana, falou preconceito no próprio Poder Judiciário, deixou claro em vários momentos na entrevista que foi uma coisa que ela já experimentou e falou de uma maneira geral no setor público, nos concursos e nas empresas privadas também. Ela também demonstrou ali um estilo muito peculiar, ela é uma pessoa muito desprovida de pompas e de cerimoniais para uma ministra do Supremo Tribunal Federal e falou de questões espinhosas na entrevista, como o julgamento do mensalão. Assim como o ministro Aires Brito, que assume amanhã o Supremo, ela defendeu o julgamento do caso neste ano. Um assunto que está na ordem do dia é a perspectiva de julgamento do caso do mensalão. O ministro Aires Brito, que assim como a senhora toma posse essa semana, só que no Supremo Tribunal Federal, defende que o julgamento aconteça neste primeiro semestre. A senhora pensa como ele? Olha, eu acho que a sociedade brasileira espera a solução desse julgamento, espera, na verdade, a solução de todos os julgamentos, mas desse de uma forma peculiar, porque foi seguido por toda a sociedade, e eu acho que quanto mais depressa julgar, melhor. Em princípio, diz o ministro Carlos Brito que seria de todo conveniente, assim que ele tem posto, que fosse julgado ainda neste semestre. Da minha parte, como a maioria ou quase todos, ou todos talvez ministros, estamos estudando o caso desde quando o relator liberou o seu relatório, desde antes, quando vieram as alegações finais, e, portanto, assim que o presidente puser em julgamento, a partir do que dispuser o relator e o revisor, eu estou habilitada a votar. Quem a conhece sabe que a senhora tem hábitos, como, por exemplo, dirigir o seu próprio carro, na maioria das vezes, que não combinam muito com a pompa que cerca a cúpula do Poder Judiciário. A senhora veio para quebrar paradigmas? Não, eu acho que a democracia e a república levam naturalmente a uma mudança de hábitos que eram ainda reminiscências de um período mais fechado, ou mais pomposo, ou com mais circunstância. Na verdade, o cidadão que exerce um cargo de juiz não difere em nada de qualquer outro trabalhador, a não ser por uma responsabilidade diferente quanto ao seu cargo. Mas isso não altera absolutamente a forma de viver a cidadania e a igualdade que precisa ser dada como exemplo. Ministra, além de ser essa a primeira eleição sob a vigência da ficha limpa, ela também será a primeira eleição com uma mulher na presidência do TSE. À luz desse ineditismo, eu queria lhe perguntar, a senhora ainda enxerga preconceito de gênero no judiciário e na cúpula do Poder Judiciário? Eu acho que existe preconceito contra a mulher na sociedade brasileira. E até se permite, entre aspas, ou se aceita, que as mulheres trabalhem, que haja mulheres que garantam as suas famílias, que sejam chefes de família. A dificuldade é sempre quando se chega a órgãos de direção. Mas esse é um passo que a sociedade dá e que não se muda de uma vez. Ministra, às vezes as pessoas discutem o princípio, mas não sabem como essas coisas se dão na realidade, no dia a dia. Conta pra gente a história de como o Supremo, até poucos anos atrás, não tinha nem um toalete feminino. Quem me narrou esse episódio foi a grande brasileira, que era Dona Ruth Cardoso, num seminário em São Paulo. Ela confirmou isto que às vezes se relata, que quando ela instou para que uma mulher ou mulheres viessem a ocupar os cargos no Supremo e nos tribunais superiores, ela escutou exatamente essa história, de que um dos argumentos era que não havia toaletes para mulheres, o que realmente é algo muito difícil de ser levado a sério. Porém, não é só no Poder Judiciário, nem é só em alguns órgãos, instituições públicas. Eu tenho uma amiga engenheira que foi preterida, apesar de ser a mais qualificada, e os chefes dizerem exatamente sobre esse argumento: na obra não há toalete para mulheres.
Ministra, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Boa sorte na nova missão. Não, eu que agradeço, Renata, a sua boa vontade de vir. Queria dizer que a imprensa é parceira da justiça, porque sem ela não há possibilidade de a gente dar informação para que o cidadão saiba que ele é um jurisdicionado. Só se reivindica direito que se conhece. A imprensa é que faz o conhecimento do que é o direito do cidadão. Muito obrigada a você de coração. E essa troca de hoje foi a primeira de 2 trocas de comando importantes no Judiciário nesta semana. Amanhã, quando por coincidência a ministra Carmen completa 58 anos, toma posse no Supremo o ministro Aires Brito. E é bom a gente ficar atento, porque nos 2 casos, a ministra Carmen assumindo o TSE e Aires Brito na presidência do Supremo, não são simples trocas, são mudanças de estilo muito claras em relação aos seus antecessores, e eu acho que a gente pode esperar novidades aí, tanto na condução do processo eleitoral, no caso da ministra Carmen, quanto a respeito do julgamento do mensalão e de outros temas, no caso do Supremo Tribunal Federal. Mariana? Obrigada, Renata.